Um curso em milagres, capítulo 23. A guerra contra ti mesmo. Introdução. 1. Tu não vês que o oposto da fragilidade e da fraqueza é a impecabilidade? A inocência é força e nada mais é forte. Os que não têm pecado não podem ter medo, pois qualquer tipo de pecado é fraqueza. O espetáculo de força que o ataque quer usar para encobrir a fragilidade não a esconde, pois como se poderia ocultar o irreal? Ninguém que tem um inimigo é forte e ninguém é capaz de atacar, a não ser que pense que tem um inimigo. A crença em inimigos é, portanto, a crença na fraqueza. E o que é fraco não é a vontade de Deus. Sendo oposto a ela, é inimigo de Deus. E Deus é temido como uma vontade de que se opõe. 2. Como de fato vem a ser estranha essa guerra contra ti mesmo? Não poderás deixar de crer que todas as coisas que usas para o pecado podem ferir-te e vir a ser o teu inimigo. E lutarás contra ele e tentarás enfraquecê-lo devido a isso. E pensarás que tiveste êxito e atacarás de novo. É tão certo que terás medo daquilo que atacares, como é certo que amarás o que perceberes sem pecado. Caminha em paz aquele que viaja impecavelmente pela estrada que o amor lhe mostra, pois lá o amor caminha com ele, protegendo-o do medo, e ele só verá aqueles que não têm pecado, que não podem atacar. 3. Caminha em glória, com a cabeça erguida, e não temas mal algum. Os inocentes estão a salvo porque compartilham sua própria inocência. Nada do que veem é danoso, pois a sua consciência da verdade libera todas as coisas da ilusão do dano. E o que parecia causar dano agora está brilhando em inocência. Liberado do pecado e do medo e alegremente devolvido ao amor. Eles compartilham a força do amor porque olharam para a inocência, e todo o erro desapareceu porque eles não ouviram. Aquele que olha procurando a glória, achá-la-á onde ela está. Onde poderia estar senão nos inocentes? 4. Não permitas que as pequenas interferências te puxem para a pequenez. Não pode haver atração pela culpa na inocência. Pensa no mundo feliz pelo qual caminhas com a verdade ao teu lado. Não desistas desse mundo de liberdade em troca de um pequeno suspiro de desejo pelo pecado aparente, pelo faiscar diminuto da atração pela culpa. Deixarias de lado o céu em troca de todas essas distrações insignificantes? O teu destino e o teu propósito estão muito além disso, naquele lugar limpo onde a pequenez não existe. O teu propósito está em desacordo com qualquer tipo de pequenez, e assim ele está em desacordo com o pecado. 5. Que nós não permitamos que a pequenez conduza o Filho de Deus à tentação. A sua glória está além disso, incomensurável e intemporal como a eternidade. Não permitas que o tempo se intrometa na perspectiva na qual tu o percebes. Não o deixes amedrontado e sozinho em sua tentação, mas ajuda-o a erguer-se acima dela e a perceber a luz da qual ele faz parte. A tua inocência iluminará o caminho para a sua, e assim a tua é protegida e mantida na tua consciência. Pois quem é capaz de conhecer a própria glória e perceber o pequeno e o fraco em si mesmo? Quem é capaz de caminhar tremendo em um mundo amedrontador e reconhecer que a glória do céu brilha em si mesmo? 6. Nada do que está à tua volta deixa de ser parte de ti. Olha para isso amorosamente e vê nisso a luz do céu. Assim virás a compreender tudo o que te é dado. Em perdão benigno, o mundo cintilará e brilhará, e tudo que antes pensava ser pecado, agora será reinterpretado como parte do céu. Como é bonito caminhar limpo, redimido e feliz através de um mundo em amarga necessidade da redenção que a tua inocência lhe concede. O que podes valorizar mais do que isso? Pois aqui está a tua salvação e a tua liberdade, e ela tem que ser completa,
se quiseres reconhecê-la. Tópico 1. As crenças irreconciliáveis. 1. A memória de Deus vem à mente quieta. Ela não pode vir aonde há conflito, pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. Os meios da guerra não são os meios da paz. E o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. A guerra é impossível, a não ser que a crença na vitória seja valorizada. O conflito dentro de ti necessariamente implica o fato de que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. Por que outra razão te identificas com ele? Com certeza reconheces que o ego está em guerra com Deus. É certo que ele não tem nenhum inimigo. Entretanto, igualmente certa é a sua crença fixa, segundo a qual ele tem um inimigo que não pode deixar de dominar e que terá sucesso. 2. Não reconheces que uma guerra contra ti mesmo seria uma guerra contra Deus? É concebível a vitória? E se fosse, seria essa uma vitória que tu quererias? A morte de Deus, se fosse possível, seria a tua morte. Isso é uma vitória? O ego sempre marcha para a derrota porque pensa que o triunfo sobre ti é possível. E Deus pensa de outro modo. Isso não é guerra, apenas uma crença louca, segundo a qual a vontade de Deus pode ser atacada e derrotada. Tu podes te identificar com essa crença, mas ela nunca será mais do que loucura. E o medo reinará na loucura e lá parecerá ter substituído o amor. Esse é o propósito do conflito. E para aqueles que pensam que isso é possível, os meios parecem reais. 3. Esteja certo de que é impossível. Deus e o ego, ou tu e o ego, jamais vós encontrareis. Vós pareceis vos encontrar e fazeis as vossas estranhas alianças, com base no que não tem significado. Pois as vossas crenças convergem para o corpo, a casa escolhida do ego, que tu acreditas que é a tua. Vós vos encontrais num equívoco, um erro na tua autoavaliação. O ego une-se com uma ilusão de ti mesmo que compartilhas com ele. E, no entanto, ilusões não podem se unir. Elas são a mesma e não são nada. Sua união baseia-se no nada. Duas são tão insignificantes quanto uma ou mil. O ego não se une a nada, não sendo nada. A vitória que ele busca é tão sem significado quanto ele próprio. 4. Irmão, a guerra contra ti mesmo está quase no fim. O final da jornada está no lugar da paz. Não queres aceitar agora a paz que te é oferecida aqui? Esse inimigo contra o qual lutaste, como se fosse um intruso na tua paz, é transformado aqui, diante da tua vista, no doador da tua paz. O teu inimigo era o próprio Deus, para quem todos os conflitos, o triunfo e qualquer tipo de ataque são desconhecidos. Ele te ama perfeitamente, completamente e eternamente. O Filho de Deus, em guerra contra seu Criador, é uma condição tão ridícula como seria a natureza rugindo contra o vento com raiva, proclamando que ele já não faz parte dela. Seria possível a natureza estabelecer isso e fazer com que fosse verdadeiro? Também não cabe a ti dizer o que fará parte de ti e o que será mantido à parte. 5. A guerra contra ti mesmo foi empreendida com o intuito de ensinar ao Filho de Deus que ele não é ele mesmo e não é o filho do seu pai. Para isso, a memória de seu pai tem que ser esquecida. Ela é esquecida na vida do corpo. E se pensas que és um corpo, acreditarás que a esqueceste. No entanto, a verdade nunca pode ser esquecida por ela mesma, e tu não te esqueceste do que és. Apenas uma estranha ilusão de ti mesmo, um desejo de triunfar sobre o que tu és.
não se lembra. 6. A guerra contra ti mesmo não é senão a batalha de duas ilusões, lutando para fazer com que sejam diferentes uma da outra, acreditando que aquela que vencer será verdadeira. Não há nenhum conflito entre elas e a verdade. Elas também não são diferentes uma das outras. Ambas não são verdadeiras. E assim, não importa a forma que tomam. O que as fez é insano e elas permanecem sendo parte do que as fez. A loucura não contém nenhuma ameaça à realidade e não tem nenhuma influência sobre ela. As ilusões não podem triunfar sobre a verdade e nem podem ameaçá-la de forma alguma. E a realidade que negam não é parte delas. 7. O que tu lembras é uma parte de ti, pois não podes deixar de ser como Deus te criou. A verdade não luta contra ilusões, nem ilusões lutam contra a verdade. Ilusões apenas batalham consigo mesmas, sendo fragmentadas, elas fragmentam. Mas a verdade é indivisível e está muito além do pequeno alcance que possam ter. Tu lembrar-te-ás do que conheces quando tiverdes aprendido que não podes estar em conflito. Uma ilusão a respeito de ti mesmo pode batalhar contra outra. Entretanto, a guerra de duas ilusões é um estado no qual nada ocorre. Não há nenhum vencedor e não há nenhuma vitória, e a verdade permanece radiante, à parte do conflito, intocada e quieta na paz de Deus. 8. O conflito tem que se dar entre duas forças. Ele não pode existir entre um poder e o nada. Não há nada que possas atacar que não seja parte de ti. E por atacares, fazes duas ilusões a respeito de ti mesmo, uma em conflito com a outra. E isso ocorre sempre que olhas para qualquer coisa que Deus criou com qualquer coisa que não seja amor. O conflito é amedrontador porque é o nascimento do medo. Entretanto, o que nasce do nada não pode vencer a realidade através de uma batalha. Por que irias preencher o teu mundo com conflitos contigo mesmo? Permite que toda essa loucura seja desfeita para ti e volta-te em paz para a lembrança de Deus, ainda brilhante, na tua mente quieta. 9. Vê como o conflito de ilusões desaparece quando é trazido à verdade? Pois ele só parece ser real enquanto é visto como uma guerra entre verdades conflitantes. A vencedora será a mais verdadeira, a mais real e a conquistadora da outra, que era menos real e que passa a ser uma ilusão ao ser vencida. Assim, o conflito é a escolha entre ilusões. Uma deverá ser coroada como real e a outra vencida e desprezada. Aqui o pai jamais será lembrado. No entanto, ilusão alguma pode invadir a sua casa e expulsá-lo do que ele ama para sempre. E o que ele ama não pode deixar de ser para sempre quieto e para sempre em paz, porque é a sua casa. 10. Tu, que és amado por ele, não és uma ilusão, sendo tão real e tão santo quanto ele mesmo. A serenidade da tua certeza do Pai e de ti próprio é a casa de ambos, que habitam como um só e não à parte. Abre a porta da sua santíssima casa e permite que o perdão varra todo vestígio da crença no pecado que mantém Deus sem lar e seu filho com ele. Tu não és um estranho na casa de Deus. Dá boas-vindas a teu irmão no lar onde Deus o instalou em serenidade e paz e habita com ele. As ilusões não têm lugar onde mora o amor, protegendo-te de todas as coisas que não são verdadeiras. A paz na qual tu habitas é tão ilimitada quanto a do seu Criador, e todas as coisas são dadas àqueles que querem lembrá-lo. O Espírito Santo vela sobre a sua casa, seguro de que a sua paz nunca pode ser perturbada. 11. Como é possível que o lugar onde Deus descansa e se volte contra si mesmo e busque dominar aquele que ali habita? E pense no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. O altar desaparece, a luz se faz cada vez mais tênue, o templo do Santíssimo vem a ser a casa do pecado, e nada é lembrado, exceto ilusões.
Ilusões podem conflitar porque as suas formas são diferentes, e elas de fato batalham apenas para estabelecer qual é a forma que é verdadeira. 12. Ilusões encontram ilusões. A verdade encontra a si mesmo. O encontro de ilusões conduz à guerra. A paz, olhando para si mesma, estende-se. A guerra é a condição na qual nasce o medo e ele cresce e busca dominar. A paz é o estado onde habita o amor e busca compartilhar a si mesmo. Conflito e paz são opostos. Onde um habita, o outro não pode estar. Onde quer que qualquer um dos dois vá, o outro desaparece. Assim a memória de Deus, obscurecida em mentes que vieram a ser o campo de batalha de ilusões. Entretanto, muito além dessa guerra sem sentido, ela brilha pronta para ser lembrada quando estiveres do lado da paz.